Desculpa, mas isso aqui não é lugar para quinquilharia barata. As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada no meio do salão nobre da Feira de Arte e Design de São Paulo. Marina Santos, 28 anos, sentiu o sangue ferver enquanto segurava sua pasta de couro já desgastado, onde guardava cuidadosamente as fotos de suas criações em cerâmica. Ao seu redor, stands luxuosos exibiam peças modernas de vidro e metal, enquanto mulheres elegantemente vestidas de preto circulavam com taças de champanhe, sussurrando sobre tendências internacionais e design contemporâneo. A curadora da feira, Mônica Bernardes, uma senhora de 50 anos com óculos de grife e cabelos platinados presos em um coque perfeito, nem sequer havia olhado direito para o portfólio que Marina tentava mostrar. Sua expressão desdenhosa percorreu a jovem da cabeça aos pés. O vestido florido simples, as sandálias de couro artesanal, o cabelo cacheado solto nos ombros, as mãos ainda com traços de argila sob as unhas. Senhora, eu tenho uma proposta comercial séria. Marina tentou manter a voz firme, mesmo sentindo as pernas tremer. Minhas peças têm técnicas tradicionais combinadas com design contemporâneo. Olhe apenas uma foto, por favor. Mônica suspirou dramaticamente, como se fosse um favor imenso. Ao seu lado, outros expositores começaram a se aproximar, curiosos com a movimentação. Marina reconheceu alguns rostos, designers famosos, donos de galerias, influenciadores do mundo artístico, todos com aquele mesmo olhar de superioridade que ela conhecia tão bem. Querida, Mônica disse em tom condescendente, folheando rapidamente as fotos sem realmente prestar atenção. Isso pode até ser bonitinho para a feira de artesanato de igreja, mas aqui é um evento de alto padrão. Nossos clientes são colecionadores internacionais, decoradores de revista. Eles não vão pagar milhares de reais por um vasinho de barro, por mais diferentinho que seja. Um murmúrio de concordância ecoou entre os observadores. Marina sentiu o rosto queimar de humilhação. Era sempre assim, sempre a mesma história. Não importava quantas horas ela passasse estudando, pesquisando, aperfeiçoando suas técnicas. Para essas pessoas, ela sempre seria apenas a moça do artesanato. Mas eu posso provar que... Olha, não vou perder mais tempo com isso. Mônica interrompeu, devolvendo a pasta sem cerimônia. Se você quer mesmo participar da feira, tem uma sessão no final do corredor para artesãos locais. Pode tentar lá. Mas, sinceramente, economize seu dinheiro. Ninguém compra esse tipo de coisa aqui. O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado apenas pelo som dos saltos de Mônica se afastando. Marina ficou parada no meio do salão, sentindo dezenas de olhares sobre si. Alguns curiosos, outros piedosos, muitos simplesmente indiferentes. Ela apertou a pasta contra o peito, tentando controlar a respiração. Foi então que ouviu uma voz masculina. Espere aí. Posso ver essas fotos? Marina se virou e viu um homem de uns 40 anos, cabelos grisalhos, vestindo um terno simples mas bem cortado. Diferente dos outros, ele não a olhava com desprezo, mas com genuína curiosidade profissional. Sou Roberto Kimura, ele se apresentou. Trabalho com exportação de arte brasileira para o Japão. Se me permite, com mãos trêmulas, Marina abriu novamente a pasta. Roberto examinou cada foto com cuidado, fazendo perguntas técnicas específicas sobre as peças, tipos de argila, temperaturas de queima, técnicas de esmaltação. Era a primeira vez em anos que alguém fazia perguntas que demonstravam verdadeiro conhecimento técnico. Interessante, ele murmurou, parando em uma foto específica. Esta técnica de texturização, onde você aprendeu? Eu desenvolvi sozinha, Marina respondeu, ainda desconfiada. Passei 2 anos experimentando até conseguir esse efeito. Roberto ergueu as sobrancelhas impressionado. Ao redor, alguns observadores voltaram a se aproximar, intrigados com o interesse súbito do japonês. Sabe, Roberto disse em voz alta o suficiente para que outros ouvissem. No mercado asiático, existe uma demanda muito específica por cerâmica brasileira autêntica, não imitações de tendências europeias, mas verdadeira expressão cultural brasileira com qualidade técnica excepcional. Ele fechou a pasta e olhou diretamente nos olhos de Marina. Se você conseguir provar que suas peças têm a qualidade que essas fotos sugerem, eu tenho uma proposta. Um contrato de exclusividade para fornecimento de 50 peças por mês para 3 galerias em Tóquio. Valor inicial de R$500 por peça. Um murmúrio de surpresa correu pelo grupo de observadores. Mônica, que havia voltado ao ouvir a movimentação, ficou pálida. Mas, Roberto continuou, precisaríamos de uma demonstração ao vivo. Aqui, agora. Uma peça do zero com técnica completa. Se conseguir impressionar meus sócios que chegam em 1 hora,
Fechamos negócio na hora. O desafio estava lançado. Marina sentiu todas as emoções de uma vida inteira se misturando. Raiva, esperança, medo, determinação. Era sua chance de provar que anos de humilhação e desprezo estavam completamente errados. Enquanto Roberto fazia algumas ligações para organizar a demonstração, Marina se refugiou no banheiro do centro de convenções. Olhando para seu reflexo no espelho, ela foi transportada para outro lugar. 15 anos atrás, interior de Minas Gerais. Marina, vem cá ver como seu vô trabalha. A menina de 13 anos correu até o quintal dos fundos, onde João Santos, seu avô, estava sentado em sua roda de oleiro caseiro. Suas mãos enormes e calejadas moldavam a argila com uma delicadeza que contrastava com sua aparência rústica. Marina ficou hipnotizada vendo uma simples bola de barro se transformar em um vaso elegante. Vô, como você faz isso? É conversando com o barro, netinha. Ele te conta o que quer virar, você só tem que saber escutar. João Santos havia aprendido cerâmica com seu próprio pai, numa linhagem que se perdia mas sempre foi visto apenas como um fazedor de pote, alguém que produzia utensílios simples para uso doméstico. Marina, mesmo criança, percebia a tristeza nos olhos do avô quando as pessoas desmereciam seu trabalho. Por que as pessoas não gostam das suas pedras? Porque elas só veem o barro, netinha. Não conseguem ver a alma que vai dentro. Foi naquele dia que Marina decidiu que seria diferente. Ela aprenderia não só a técnica do avô, mas também estudaria, se especializaria, levaria aquela arte para lugares que ele nunca imaginou. 10 anos atrás, Belo Horizonte. Marina estava no segundo ano do curso de Artes Visuais da UFMG, quando apresentou sua primeira peça acadêmica. Havia passado meses desenvolvendo uma técnica que combinava os métodos tradicionais do avô, com conceitos contemporâneos de design. Interessante trabalho, disse a professora doutora Carmen Silva. Mas você precisa entender que arte popular e arte acadêmica são campos distintos. Se quer ser levada a sério, precisa abandonar essas influências folclóricas. A mesma história se repetiu durante toda a graduação. Professores incentivavam-na a seguir correntes europeias, a imitar tendências internacionais, a esquecer suas origens provincianas. Marina se viu dividida entre dois mundos, o conhecimento tradicional que estava no sangue e o reconhecimento acadêmico que tanto desejava. Foi durante uma viagem de volta para casa, no fim do terceiro ano, que tudo mudou. João Santos estava internado, vítima de um derrame. Marina chegou ao hospital ainda a tempo de segurar sua mão. Netinha, ele sussurrou com dificuldade. Não deixa morrer o que aprendi, mas também não deixa pequeno. Leva longe, leva alto. João morreu 3 dias depois, deixando para Marina não apenas suas ferramentas e receitas de argila, mas uma missão. Provar que a arte brasileira tradicional poderia conquistar o mundo sem perder sua essência. 5 anos atrás, São Paulo. Recém-formada, Marina chegou à capital com uma mala de roupas e uma caixa de ferramentas de cerâmica. Alugou um pequeno ateliê na Zona Leste e começou a trabalhar 14 horas por dia, dividindo tempo entre criação artística e trabalhos comerciais para sobreviver. Sua primeira tentativa de entrar no mercado de arte paulistano foi devastadora. Em galeria após galeria, a resposta era sempre a mesma. Muito artesanal, pouco sofisticado, não combina com o nosso público. Marina se lembrava especificamente de uma tarde na Galeria Moderna, no bairro dos Jardins. O dono, um senhor chamado Eduardo Martins, havia aceitado ver suas peças apenas por insistência de um amigo em comum. Olha, Marina, ele disse enquanto examinava superficialmente suas criações. Você tem talento, não vou negar. Mas isso aqui é muito, como posso dizer, interiorano. Nossos clientes querem peças que dialoguem com tendências internacionais. Sabe, Bauhaus, minimalismo nórdico, essas coisas. Mas, senhor Eduardo, Marina tentou argumentar, essas peças representam técnicas centenárias brasileiras, aperfeiçoadas com estudos contemporâneos. Cada textura conta uma história. Cada cor tem significado cultural profundo. Justamente por isso não vende, Eduardo respondeu com um sorriso condescendente. A arte hoje em dia não é sobre história ou cultura, é sobre tendência, sobre estar na moda. Seus vasos são bonitos, mas são passado. O mercado quer futuro. Marina saiu dali com vontade de desistir. Talvez os professores da faculdade estivessem certos. Talvez seu avô fosse apenas um artesão. E ela devesse aceitar a mesma classificação. Mas foi justamente naquela noite mais escura que ela teve um insight revolucionário. Em seu pequeno ateliê, cercada pelas peças rejeitadas, Marina percebeu que estava tentando agradar pessoas que nunca entenderiam verdadeiramente sua arte. E se, em vez de mudar suas criações para se adequar ao mercado brasileiro, ela encontrasse mercados que valorizassem a autenticidade? 3 anos atrás, Marina começou a pesquisar mercados internacionais de arte. Descobriu que, enquanto no Brasil sua arte era vista como muito tradicional, em países como Japão, Alemanha e França,
existia uma valorização crescente por técnicas artesanais autênticas de diferentes culturas. Ela passou 2 anos se especializando ainda mais, estudando não apenas técnicas tradicionais brasileiras, mas também métodos japoneses, europeus e africanos. Desenvolveu sua própria linguagem artística, peças que mantinham a alma da tradição brasileira, mas dialogavam com sensibilidades globais. Suas pesquisas a levaram a técnicas específicas de esmaltação, que criavam efeitos únicos, métodos de texturização que ninguém mais dominava, e uma compreensão profunda da química da argila, que poucos ceramistas possuíam. Marina também descobriu que o mercado internacional de cerâmica artística movimentava milhões de euros anualmente, com peças de artistas reconhecidos sendo vendidas por valores que ela nem imaginava serem possíveis. 1 ano atrás, a primeira tentativa de Marina de estabelecer contatos internacionais foi através da internet. Ela criou um site profissional, perfis em redes sociais especializadas em arte e começou a participar de fóruns internacionais de cerâmica. Foi assim que conheceu virtualmente Roberto Kimura. Ele havia comentado em uma de suas publicações, elogiando a originalidade de uma técnica que ela havia desenvolvido para criar efeitos de céu estrelado em suas peças. Eles trocaram e-mails por meses, com Roberto demonstrando conhecimento técnico impressionante e genuíno interesse no trabalho dela. Ele explicou que trabalhava com importação de arte brasileira para o Japão há 15 anos e que havia construído uma rede sólida de galerias e colecionadores asiáticos. O mercado japonês tem uma apreciação única por trabalho artesanal de qualidade. Ele escreveu em um de seus e-mails. Eles valorizam não apenas a beleza, mas a história, a técnica, a alma do artista. Suas peças têm exatamente o que procura. Hoje, agora, no banheiro do centro de convenções, Marina respirou fundo. Toda sua trajetória a havia levado àquele momento. Anos de humilhação, de portas fechadas, de pessoas que a subestimaram por sua origem, por sua aparência, por sua escolha de manter-se fiel às próprias raízes. Ela olhou para suas mãos, as mesmas mãos que seu avô havia guiado na roda de oleiro há 15 anos. Mãos que carregavam conhecimento de gerações, mas também anos de estudo formal e pesquisa independente. Marina não era apenas a moça do artesanato. Ela era uma artista completa, com formação acadêmica, especialização técnica e uma visão artística única. Havia chegado a hora de provar isso para o mundo. Quando Marina voltou ao salão, encontrou Roberto organizando um espaço improvisado para sua demonstração. Ele havia conseguido uma mesa, água, algumas ferramentas básicas e, mais importante, argila de boa qualidade. Consegui falar com meus sócios, Roberto explicou. Eles chegam em 40 minutos. Mas antes disso, preciso entender melhor seu processo. Pode me explicar essa técnica de texturização que vi nas fotos? Marina começou a examinar a argila disponível. Com apenas o toque, ela já conseguia identificar o tipo, a plasticidade, o teor de umidade ideal. Era argila comercial comum, muito diferente da que usava em seu ateliê, mas adequada para uma demonstração. Esta peça específica, ela disse, mostrando uma foto de um vaso com superfície que parecia imitar tecido, combina 3 técnicas diferentes. Primeiro, uso um método que aprendi com meu avô, que ele chamava de pele de cobra. Mônica Bernardes se aproximou discretamente, junto com outros curiosos. Marina percebeu que estava sendo observada como um animal de circo, mas decidiu usar isso a seu favor. A textura base é criada através de impressão controlada durante a modelagem. Ela continuou, começando a amassar a argila. Mas o segredo está na sequência específica de secagem. Tem que ser nem muito rápido, nem muito lento. O timing é crítico. Roberto fazia anotações mentais de cada explicação. E as cores? Essas gradações que aparecem nas fotos? Esmaltação em 3 camadas. Marina respondeu, começando a centrar a argila na roda improvisada. A primeira camada é um esmalte base que desenvolvi, com proporção específica de óxido de... A segunda é aplicada apenas em áreas selecionadas, com óxido de cobre para os tons. A terceira é uma velatura transparente com adição de rutilo para criar os efeitos dourados. Um murmúrio de admiração percorreu o grupo. Mônica franziu a testa, claramente não esperando esse nível de conhecimento técnico. Marina começou a modelar, suas mãos trabalhando a argila com movimentos precisos e fluidos. Era como uma dança que ela conhecia de cor, mas cada peça era também uma conversa única entre artista e material. Posso perguntar sobre sua formação? Questionou um dos observadores, um senhor elegante que Marina não havia notado antes. Graduação em Artes Visuais pela UFMG. Ela respondeu sem parar de trabalhar. Especialização em cerâmica pela Escola de Artes Aplicadas de São Paulo.
e 2 anos de pesquisa independente sobre técnicas tradicionais brasileiras. E onde aprendeu sobre química dos esmaltes? Perguntou Roberto, genuinamente interessado. Autodidata, principalmente. Li muito, fiz muitos testes, perdi muitas peças no forno até entender as reações químicas. Mas também fiz um curso intensivo sobre ciência dos materiais na USP. Marina percebeu que a atmosfera estava mudando. As perguntas não eram mais condescendentes, mas profissionalmente interessadas. Suas respostas técnicas estavam forçando as pessoas a reconhecerem que ela não era apenas uma artesã, mas uma profissional altamente qualificada. Enquanto trabalhava, ela começou a notar detalhes estranhos no comportamento de alguns observadores. Mônica sussurrava nervosamente com um homem de terno caro que havia chegado há pouco. Eles trocavam olhares preocupados e faziam gestos discretos. "Quanto tempo você leva para produzir uma peça desse tipo?" Roberto perguntou. "Depende da complexidade", Marina respondeu, aplicando uma textura delicada na superfície do vaso que estava criando. "Esta que estou fazendo agora, com secagem controlada e 3 queimas, leva cerca de 15 dias do início ao fim." 15 dias? Mônica interferiu, tentando parecer casual. "Nossa, que trabalhoso! No mercado internacional, eficiência é tudo. Tenho certeza de que existem formas mais rápidas de conseguir efeitos similares." Marina parou de trabalhar por um momento e olhou diretamente para Mônica. Havia algo na insistência dela sobre eficiência e formas mais rápidas, que soava como mais do que simples curiosidade. "Claro que existem", Marina respondeu calmamente. "Posso imitar essa textura usando moldes industriais em 2 horas. Posso falsificar esses efeitos de cor com tintas acrílicas em 30 minutos. Mas não seria mais a mesma coisa, seria?" Roberto sorriu, claramente aprovando a resposta. Mas Marina continuou observando as reações ao redor. O homem de terno caro ficou visivelmente desconfortável com sua última fala sobre falsificar efeito. Foi então que ela teve um insight perturbador. Começou a reparar nos estandes ao redor com outros olhos. As peças exclusivas que estavam sendo vendidas por milhares de reais, algumas tinham acabamentos que pareciam suspeitamente uniformes demais para serem verdadeiramente artesanais. "Roberto", ela disse baixinho sem parar de trabalhar, "você pode me mostrar algumas peças dos outros expositores? Só para eu entender melhor o padrão de qualidade da feira." Roberto entendeu imediatamente o pedido e os guiou até alguns estandes próximos. Marina examinou discretamente as peças expostas, usando seu conhecimento técnico como um detetive usaria lupas e impressões. Em um estande de cerâmica artesanal japonesa contemporânea, ela identificou marcas de molde industrial mal disfarçadas. Em outro, de arte africana autêntica, encontrou esmaltes que só poderiam ser produzidos com equipamentos de fabricação em massa. "Interessante", ela murmurou para Roberto. "Essas peças são vendidas como arte artesanal exclusiva?" "Segundo os expositores, sim. Por valores entre 2.000 e 5.000 reais cada." Marina sentiu um frio na barriga. Estava começando a suspeitar de que havia tropeçado em algo muito maior do que simples preconceito contra sua arte. Quando voltaram ao espaço da demonstração, Marina encontrou 3 homens asiáticos conversando com Roberto. Eram seus sócios japoneses, que haviam chegado mais cedo que o previsto. "Marina", Roberto fez as apresentações. "Estes são Takeshi Yamamoto, diretor da Galeria Zen em Tóquio, Hiroshi Nakamura, da Nakamura Art Collections, e Ken Suzuki, especialista em cerâmica tradicional." Os 3 homens cumprimentaram Marina com reverência, examinando a peça que ela estava criando com olhares profissionais aguçados. Ken Suzuki, em particular, fez perguntas técnicas muito específicas sobre temperaturas de queima e composição de esmaltes. "Impressionante", ele disse em inglês, depois traduzido por Roberto. "Ele diz que essa técnica de texturização é completamente original. Nunca viu algo assim, nem no Japão, nem na Europa." Marina sentiu uma onda de orgulho e alívio. Finalmente, pessoas que realmente entendiam de cerâmica estavam reconhecendo seu trabalho. Mas sua atenção foi parcialmente desviada por Mônica, que sussurrava urgentemente no celular a poucos metros de distância. Não pode ser agora. Ela está fazendo muito barulho." "Sim, eu sei que o embarque é hoje à noite." Marina trocou um olhar discreto com Roberto, que também havia percebido a conversa estranha. Decidiu continuar com sua demonstração, mas mantendo os ouvidos atentos. Takeshi Yamamoto pegou uma lupa pequena e começou a examinar detalhadamente a textura que Marina havia criado. Seus olhos se arregalaram de surpresa. "Roberto-san", ele disse em japonês, depois repetiu em inglês. "This texture is impossible to replicate industrially. Very valuable in Japan market." Foi nesse momento que Marina decidiu fazer um teste. Ela se dirigiu até o estande mais próximo, onde estavam expostas as peças de cerâmica japonesa contemporânea. "Com licença."
ela disse alto o suficiente para todos ouvir. Posso examinar esta peça? Como ceramista, estou curiosa sobre a técnica. O expositor do stand, um homem nervoso de uns 30 anos, hesitou. Bem, claro, mas com cuidado. É uma peça muito valiosa. Marina pegou um vaso que estava marcado com preço de R$ 4.500. Sob os olhares atentos dos japoneses, ela começou a examinar a peça com expertise profissional. Interessante, ela disse em voz alta. Esta marca aqui embaixo parece ser de molde industrial, e esta textura artesanal. Veja, Roberto, tem um padrão repetitivo que só acontece com impressão mecanizada. Ken Suzuki se aproximou e examinou a peça. Seu rosto ficou sério. Ele disse algo rápido em japonês para os outros, que também se aproximaram para ver. Ele está dizendo, Roberto traduziu, que essa peça definitivamente não é cerâmica artesanal japonesa. Pelo tipo de argila e esmalte parece ser produção industrial chinesa. O expositor ficou pálido. Olha, deve ter algum engano. Essas peças vêm direto do Japão. Tenho todos os certificados. Takeshi pegou a peça e a virou, apontando para algumas marcas na base. Falou algo em japonês, com um tom claramente irritado. Ele diz que essas marcas são de uma fábrica em Guangzhou, na China. Roberto traduziu. Eles produzem imitações baratas de cerâmica japonesa para exportação. Essa peça custa no máximo $50 no atacado. Um murmúrio de choque percorreu os observadores. Marina olhou ao redor e viu Mônica ficando cada vez mais nervosa, falando rapidamente no celular. Vamos verificar outras peças? Marina sugeriu, com um tom inocente. O que se seguiu foi uma revelação devastadora. Stand após stand, Marina e os especialistas japoneses identificaram peças falsas sendo vendidas como arte autêntica por valores absurdos. Cerâmica africana tradicional, que era claramente produção industrial tailandesa. Arte europeia contemporânea, que tinha todas as marcas de fabricação chinesa em massa. Foi Ken Suzuki quem fez a pergunta crucial. Como essas peças falsas conseguiram certificados de autenticidade? Marina olhou diretamente para Mônica, que havia parado de fingir que não estava prestando atenção na situação. Essa é uma pergunta interessante, Marina disse em voz alta. Quem é responsável pela curadoria e certificação das peças nesta feira? O silêncio constrangedor foi interrompido pela chegada de dois homens de terno, que Marina não havia visto antes. Eles se dirigiram diretamente a Mônica, sussurrando algo urgente em seu ouvido. Roberto se aproximou de Marina. Acho que descobrimos algo muito sério, ele disse baixinho. Meus sócios estão dizendo que já viram esse tipo de esquema antes. Importadores desonestos trazem peças falsas baratas, conseguem certificados falsos de autenticidade e revendem como arte genuína por 10 vezes o valor. Marina sentiu uma mistura de raiva e determinação. E quanto você acha que esse esquema movimenta? Milhões, Roberto respondeu. Se for o que estamos pensando, pode ser uma operação internacional. Foi então que Mônica se aproximou deles, tentando manter um sorriso forçado. Olha, acho que houve um mal-entendido, ela disse claramente nervosa. Talvez seja melhor vocês encerrarem essa demonstração. Não queremos causar constrangimento desnecessário. Marina olhou nos olhos dela e viu medo genuíno. Não era mais sobre preconceito ou desprezo por sua arte. Era sobre proteger um esquema criminoso que estava sendo exposto. Senhora Mônica, Marina disse calmamente, como curadora desta feira, a senhora pode explicar como peças industriais chinesas conseguiram certificados de autenticidade como arte japonesa tradicional? O silêncio que se seguiu foi tenso. Mônica olhou ao redor, vendo que todos os olhares estavam sobre ela, incluindo os dos especialistas japoneses que claramente entendiam a gravidade da situação. Isso é um mal-entendido, ela gaguejou. Vou verificar a documentação, mas era tarde demais. Takeshi Yamamoto já estava no telefone, claramente fazendo algum tipo de denúncia. Roberto explicou que ele estava ligando para o consulado japonês e para a Polícia Federal. Marina percebeu que havia descoberto muito mais do que esperava. Sua simples demonstração de cerâmica havia desmascarado um esquema internacional de falsificação de arte. 2 horas depois, o salão da feira estava completamente transformado. Agentes da Polícia Federal, fiscais da Receita Federal e representantes do consulado do Japão circulavam entre os stands, coletando evidências e fazendo apreensões. Marina estava sentada numa mesa improvisada, sua demonstração de cerâmica interrompida, mas sua peça inacabada servindo como contraste gritante com as falsificações que estavam sendo recolhidas ao seu redor. Senhorita Marina, disse o delegado Carlos Henrique da PF, sua expertise técnica foi fundamental para identificar as falsificações. Sem seu conhecimento, provavelmente levaríamos meses para descobrir esse esquema. Roberto estava ao lado dela, junto com seus sócios japoneses, que agora a olhavam com uma admiração que ia muito além do interesse comercial. O que vocês descobriram exatamente? Marina perguntou. O delegado consultou suas anotações. Uma rede internacional de falsificação que operava há pelo menos 3 anos.
Peças produzidas industrialmente na China e Tailândia eram importadas por valores baixos, recebiam documentos falsos de autenticidade e eram revendidas como arte genuína por valores 20 a 30 vezes maior. E a senhora Mônica era uma das organizadoras do esquema aqui no Brasil. Ela selecionava as feiras e eventos onde as peças seriam vendidas, garantia que apenas compradores sem conhecimento técnico tivessem acesso e mantinha afastados artistas reais que poderiam identificar as falsificações. Marina finalmente entendeu por que havia sido recebida com tanto desprezo. Não era apenas preconceito. Era medo de que sua expertise pudesse revelar a fraude. Quantos expositores estavam envolvidos? Cerca de 40% dos estandes desta feira. O delegado respondeu. O esquema movimentou pelo menos 15 milhões de reais nos últimos 2 anos. Takeshi Yamamoto se aproximou e disse algo em japonês para Roberto, que traduziu. Ele está dizendo que você salvou a reputação da arte japonesa no Brasil e que esse tipo de falsificação prejudica artistas genuínos no mundo inteiro. Marina sentiu lágrimas nos olhos, mas dessa vez de alegria e alívio. E isso significa contrato de exclusividade para 200 peças por mês, a R$800 cada uma, Roberto traduziu. Mais consultoria técnica com pagamento de R$5.000 mensais. E eles querem financiar um ateliê maior para você, com equipamentos profissionais. Marina mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era mais dinheiro do que ela havia sonhado em ganhar em anos de trabalho. Mas tem mais, Roberto continuou. Eles querem que você desenvolva um programa de certificação de autenticidade para a cerâmica brasileira. Seria reconhecido internacionalmente. Dr. Eduardo Martins, o dono da galeria que havia rejeitado suas peças anos atrás, se aproximou com expressão envergonhada. Marina, eu queria me desculpar pelo que aconteceu no passado. Claramente eu não tinha conhecimento suficiente para avaliar seu trabalho adequadamente. Ela o olhou com calma, sem raiva, mas também sem pressa em facilitar as coisas para ele. Dr. Eduardo, o senhor não foi mal educado apenas comigo. O senhor foi mal educado com séculos de tradição artística brasileira. Eu sei. Por isso quero fazer uma proposta. Gostaria de oferecer um espaço permanente na minha galeria para suas peças. Exposição solo, com toda a divulgação necessária. Marina olhou para Roberto, que assentiu encorajadoramente. Vou considerar, ela respondeu diplomaticamente. Mas agora minhas prioridades mudaram. Nos dias seguintes, a história de Marina se espalhou rapidamente pela mídia especializada em arte. Ceramista brasileira desvenda esquema internacional de falsificações. Foi a manchete do Jornal das Artes. A jovem que salvou a arte brasileira publicou a revista Arte em Cultura. Mas o que mais tocou Marina foi uma matéria no jornal local de sua cidade natal. Neta de João Santos leva cerâmica mineira para o Japão. A foto mostrava uma das peças de seu avô ao lado de uma de suas criações contemporâneas. 3 meses depois, o novo ateliê de Marina no bairro da Vila Madalena era 3 vezes maior que o anterior, equipado com fornos profissionais, sistemas de ventilação adequados e uma área específica para pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas. Mas o que mais a orgulhava era o espaço que havia criado para ensino. Todas as tardes, jovens artistas vinham aprender não apenas técnicas de cerâmica, mas também sobre valorização da cultura brasileira, autenticidade artística e como se posicionar profissionalmente no mercado. A técnica que vou ensinar hoje, ela disse para uma turma de 15 alunos. Aprendi com meu avô há 15 anos. Mas o que torna ela especial não é só o movimento das mãos, é entender que carregamos história em cada peça que criamos. Entre os alunos estava Sofia, uma jovem negra de 19 anos, que havia sido rejeitada em várias escolas de arte por sua origem social. Professora Marina, Sofia perguntou. Como a senhora conseguiu coragem para enfrentar todas aquelas pessoas importantes? Marina sorriu, lembrando-se de si mesma anos atrás. Sofia, eu não tinha coragem, eu tinha conhecimento. E conhecimento verdadeiro sempre encontra um jeito de se fazer ouvir. No final do dia, sozinha em seu ateliê, Marina recebeu uma ligação internacional. Marina, aqui é Kenji Tanaka, diretor do Museu Nacional de Cerâmica de Kyoto. O coração dela acelerou. Era uma das mais importantes instituições de cerâmica do mundo. Estamos organizando uma exposição sobre técnicas tradicionais contemporâneas. Gostaríamos de incluir suas peças como representação oficial da cerâmica brasileira. Seria a primeira vez que um artista brasileiro teria essa honra. Marina olhou pela janela de seu ateliê, vendo o movimento da cidade que tanto a rejeitara inicialmente. No reflexo do vidro, viu não apenas seu próprio rosto, mas o eco das mãos de seu avô, guiando as suas décadas. Seria uma honra, ela respondeu. Depois de desligar, Marina voltou para sua roda de oleiro. Tinha uma encomenda especial para terminar. 50 peças para uma galeria em Paris, que havia ouvido falar de seu trabalho através do Japão. Enquanto suas mãos moldavam a argila,
Ela pensou em todas as pessoas que haviam duvidado que haviam tentado diminuir seu trabalho, que haviam subestimado o valor da tradição brasileira. Agora suas peças estavam em 3 continentes. Jovens artistas vinham aprender com ela. Instituições internacionais a reconheciam como autoridade em sua área. E ela havia ajudado a desmantelar um esquema criminoso que prejudicava artistas do mundo inteiro. Mas mais importante que tudo isso, ela havia provado que era possível manter-se fiel às próprias raízes e ainda assim conquistar o reconhecimento mundial. Que tradição e inovação podiam andar juntas? Que o que alguns chamavam de artesanato de igreja podia ser, na verdade, arte de museu internacional. No silêncio do ateliê, enquanto trabalhava, Marina podia quase ouvir a voz de seu avô. Netinha, você conseguiu. Levou longe, levou alto, mas não esqueceu de onde veio. E pela primeira vez em anos, Marina Santos, a moça do artesanato que hoje exportava para 3 continentes, sorriu completamente em paz consigo mesma. A Feira Internacional de Arte e Design de São Paulo havia mudado completamente seus protocolos de curadoria. Agora, todos os expositores passavam por verificação técnica rigorosa, com consultoria de especialistas reconhecidos em cada área. Marina estava lá novamente, mas dessa vez como consultora oficial do evento e palestrante principal. Sua apresentação, Autenticidade versus Falsificação, como proteger a arte brasileira, lotou o auditório principal. No final da palestra, uma jovem artesã se aproximou, carregando uma pasta de couro desgastada. Professora Marina, meu nome é Carla. Trabalho com tecelagem tradicional nordestina. Será que a senhora poderia dar uma olhada no meu trabalho? Marina sorriu, reconhecendo imediatamente a si mesma anos atrás. Claro, Carla. Vamos sentar e conversar sobre sua arte. E assim o ciclo continuava. A tradição sendo passada adiante, valorizada, respeitada e elevada ao patamar que sempre mereceu. O Brasil finalmente estava aprendendo a valorizar seus próprios tesouros.